Patriotas, eu vou trazer uma matéria bombástica a respeito do general G. Dias, tá? É a omissão dele no 8 de janeiro. Tem culpado. E tem nomes. E é isso que eu vou revelar para vocês, viu? Uma matéria bombástica. E os senadores e deputados também faz parte dessa omissão, porque eles ficaram sabendo de toda a verdade. Eles viram que eles apagaram as 196 filmagens e não fizeram nada. É sobre isso que nós vamos falar. E tem mais. Partido de direita nacionalista da Áustria vence eleições pela primeira vez, hein? Pela primeira vez. Sigla conservadora ficou em segundo lugar. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. O Partido de Direita Nacionalista, FPO, Partido da Liberdade da Áustria, venceu neste domingo pela primeira vez as eleições parlamentares na Áustria, conseguindo 29,2% dos votos, segundo os resultados preliminares, ficando à frente do conservador OVP, Partido Popular Austriaco, que obteve 26,5%. Gente, o que isso significa? Significa que a direita está avançando nos quatro cantos do mundo. E quem disse isso não foi eu, não. José Dirceu já tinha avisado. Aquele que aprendeu táticas de guerrilha, falando, olha, que a petezaiada dos comuns tinha que tomar um alerta geral porque a direita vai avançar esse ano. E está se cumprindo. Então, ó, nós temos na Argentina, nós temos na Hungria, nós temos na Itália, os Estados Unidos está a um passo do Donald Trump assumir o cargo. Nós temos em El Salvador, em vários outros países que a direita está assumindo o cargo. Ontem teve manifestação lá em BH, em Minas Gerais. Vou trazer um resumo aqui para vocês entenderem. O Nicolas Ferreira rasgou o verbo. Para quem assistiu o vídeo do Nicolas Ferreira, sabe o que eu estou falando. Ele mesmo disse em suas palavras que Lula ficou 12 anos tentando, né, a chegar ao cargo de presidente do Brasil. 12 anos, ele não desistiu. E depois ele assumiu o cargo de presidente. O Lula, um comunista socialista que, somando tudo, não dá nada. Não tem nada de aproveito para a Constituição, para as cláusulas pétreas e para o anseio da população. Ele chegou ao poder. E ele fez o que fez, indicou o que indicou, e hoje a bagunça que nós estamos vendo tem nome, tem culpados. Lula e sua turma. A Praça dos Três Poderes, né? Não tem mais Estado Democrático de Direito, não tem ampla defesa, não tem um contraditório, não tem não tem nada. Com a ajuda do Michel Temer. Porque se hoje nós temos o que temos lá na Praça dos Três Poderes, Michel Temer também faz parte. Né? Então, somando Michel Temer e Lula. Então, o Nicolas Ferreira falou a respeito disso e falou, se Lula, que é Lula, não desistiu, por que nós vamos desistir? Eu estou mais de 200 condenados e 428 acordos homologados. Os números do 8 de janeiro. A coluna obteve os dados com o Supremo Tribunal Federal. Desde o 8 de janeiro do ano passado, quase 1,5 mil pessoas passaram a ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em virtude do ato. Procurado por Oeste, o Supremo Tribunal Federal informou alguns números mais recentes sobre os envolvidos na manifestação. Conforme o tribunal, até o momento há 221 condenados, a pena que chega a 17 anos de cadeia. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, viu? 221 pessoas foram condenados a penas que chega a 17 anos de cadeia. As novas denúncias da Procuradoria-Geral da República, PGR, chega a 171 acordos a presos do 8 de janeiro. Enquanto isso, do outro lado, eu vou ler outra matéria bombástica para vocês entenderem quais são os fiozinhos de ouro que eles vão soltar agora. Mas é milhares de fiozinhos de ouro. E sabe por causa de quê? Por causa das decisões dos ministros do STF. Essas pessoas não eram para ser julgadas pelo STF. Eles não têm foro privilegiado. Não tem ampla defesa, não tem um contraditório, não tem nada. Os advogados não têm acesso aos autos, não tem nada. Eles estão julgando, tipo assim, nós interpretamos as leis, nós somos investigadores, nós somos acusadores, e nós estamos punindo eles sem o devido processo legal. Simples assim. Mas o problema disso tudo não é só isso, não. Vocês precisam saber verdadeiramente quem são os omissos. Os omissos são os senadores e parlamentares, deputados, que estão vendo isso tudo acontecer lá na Praça dos Três Poderes e eles estão de braços cruzados. A maioria deles, vem comigo. Sabe aqueles traficantes que foram presos, né, pela polícia? Vão serem todos soltos. É isso mesmo. Por causa das decisões dos ministros do STF. Maconha, após o STF deliberar, CNJ fará mutirão para revisar prisões. Tribunais vão avaliar se as medidas aplicadas aos presos pelo porte da droga são cabíveis.
Tá? Após o Supremo Tribunal Federal, STF, ter fixado o entendimento no sentido de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, prepara o mutirão previsto para novembro com o objetivo de verificar prisões decretadas pelo Judiciário sobre o tema. Na ação, os juízes verificarão processos de condenados por adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância caníbal, sativas, quantidade de até 40 gramas, ou 6 plantas fêmeas. A medida também se aplicará a casos de quem foi submetido a processo administrativo disciplinar pela prática de falta grave pelo porte da maconha. Então aquelas pessoas que foram pegas pela polícia com até 40 gramas, através do entendimento e das decisões dos ministros do STF, poderá trazer um efeito cascata que, em vários judiciários no Brasil aí, essa medida poderá ser aplicada para aqueles que foram presos, e eles serão soltos, serão livres. Essa é a verdade. Então, milhares de pessoas estão a um passo de receber, a chave da porta da cadeia. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no Brasil? Agora vem comigo para vocês entenderem a omissão. A omissão, e as punições que era para ter dado para esses infiltrados e para aqueles que foram omissos, por causa do 8 de janeiro. Olha só, gente! Exclusivo, troca de mensagens confirma que G. Dias mandou adulterar relatório da ABIN. Meu Deus, quem tem que pegar 17 anos de cadeia é esse cidadão aqui, viu? Se a gente pode chamar de cidadão, né? O ex-ministro GSI pediu ao então diretor do órgão de inteligência para retirar seu nome de documento enviado ao Senado. Uma troca de mensagens entre o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, e Saulo de Moro Cunha, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, comprova que G. Dias, como é conhecido, foi o mentor por trás da fraude no relatório de inteligência enviada a uma comissão do Senado. A conversa, que aconteceu no período em que ambos eram titulares das respectivas cadeiras, foi obtida com exclusividade por Oeste na época. A ABIN respondia diretamente ao GSI. A comparação entre dois relatórios da ABIN mostrou que o GSI adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCCAI. A fraude seria para retirar dos documentos os registros de que o general Gonçalves Dias foi alertado por mensagens enviadas ao seu celular sobre os crescentes riscos de tumulto, de invasões à Praça dos Três Poderes. Em 17 de janeiro, às 16h30, G. Dias enviou a seguinte mensagem a Saulo: será que meu nome pode ser retirado daquela relação? O então diretor da ABIN respondeu: aquela relação é só para seu conhecimento. O general retorna ao seu subordinado mencionando que, diferentemente do que Saulo disse, o documento com o seu nome seria entregue ao senador Esperidião Amin, PPSC. Amin faz parte da CCAI. Na época, ele havia solicitado por intermédio de colegiado o relatório de todos os alertas sobre o 8 de janeiro. Saulo negou a possibilidade de o senador ter conhecimento do relatório verdadeiro. Pedi que levasse ao senhor primeiro para avaliarmos, explicou G. Dias. Em seguida, o ministro perguntou ao então diretor da ABIN se mais alguém sabia da existência do primeiro documento. Saulo negou. Pode tirar meu nome, insistiu G. Dias. Claro, o senhor não era parte da operação, garantiu Saulo. Por fim, o então ministro pede o envio do relatório fraudado. Me mande outra versão lacrada. Patriotas, parece que eles estão condenando as pessoas erradas a 17 anos de cadeia. Olha aqui, quem deveria estar no lugar dessas pessoas aqui, ó? É esse cidadão aqui, ó. É esse general G. Dias, que foi omisso. Ele foi avisado do risco que poderia acontecer no 8 de janeiro, mas ele não fez nada, ele não tomou nenhum tipo de providência. E pior, vamos analisar esse cenário. O que aconteceu lá verdadeiramente? Já tem vários vídeos rolando nas redes sociais, aonde patriotas conservadores estavam lá brigando, impedindo que os infiltrados quebrassem, o patrimônio público. Mas esses próprios patriotas que estavam impedindo desses infiltrados quebrarem o patrimônio público foram presos. E esses encapuzados, até hoje, não aconteceu nada com eles. E a pergunta que não quer se calar: por que eles apagaram as 196 filmagens? Alguém poderia me explicar? Melhor dizendo, o G. Dias poderia explicar, Porque ele enrolou o tempo todo para a CPI
do 8 de janeiro. A CPI solicitou as imagens e ele ficou enrolando, até ele foi afastado por causa daquelas filmagens que a CNN conseguiu pegar do 8 de janeiro, aonde mostrava ele lá dentro da Praça dos Três Poderes, pegando na mão dos infiltrados, tomando cafezinho e dando água para as pessoas. Sem falar daquele repórter da Reuters, aonde ele bate nas costas dos infiltrados, encapuzados, e depois fica tirando foto, falando para eles qual era a posição melhor para eles meter o pé na porta e derrubar a porta. Sabe? E abraçando a galera, parecendo que ele estava num festival de quebra-quebra, parecendo que era um torneio de quebra-quebra. É uma coisa repugnante, sabe? É destruir o patrimônio público para colocar pessoas inocentes na cadeia. Aí não, gente, aí não. Então, gente, olha, em um país onde as leis funcionam, essas 196 filmagens era para ser guardadas a 7 chaves, até colocar todos os infiltrados e os omissos na cadeia. Mas o que aconteceu? Eles agiram completamente diferente, né? Eles apagaram as 196 filmagens, aonde mostrava a omissão e o que o general G. Dias estava fazendo verdadeiramente no 8 de janeiro. Então, gente, olha, o que deveria acontecer hoje é que esses processos contra esses patriotas conservadores, por causa de vícios processuais como esse aqui, deveriam ser todos arquivados. Tá? Ainda bem que tem um projeto de lei que está em andamento lá na Câmara dos Deputados para anistiar os patriotas e os cidadãos que estão sendo presos injustamente sem seguir os rituais como manda a Constituição e a cláusula pétrea. Não tem esse negócio de interpretação, não. Nos Estados Unidos da América, os ministros do STF da Suprema Corte, eles não fazem interpretação, eles seguem a Constituição à risca. El Salvador também, eles seguem a Constituição à risca. Na Argentina, os ministros da Suprema Corte, eles seguem a Constituição e as cláusulas pétreas à risca. Lá no Chile, eles também seguem a Constituição e as cláusulas pétreas na risca. Tem 3 ministros que saíram da linha lá no Chile e agora os parlamentares deputados vão impeachment eles. É assim que funciona. Saiu da linha, impeachment. Mas agora no Brasil é o tal da interpretação, gente. Nunca vi isso. Então, engaveta a Constituição e vamos viver só de interpretação, aí. Pergunta se esses ministros do STF, no dia que eles foram sabatinados para assumir o cargo deles de ministro do STF no Brasil, e perguntasse para eles, os senhores vão seguir a Constituição brasileira ou a causa pétrea, ou os senhores vão seguir as interpretações dos senhores para assumir esse cargo de ministro? Eu garanto para vocês que eles iriam falar na cara, não, nós não podemos seguir nossas interpretações, nós temos que seguir a Constituição. Se a Constituição não atende o anseio da população, não atende o anseio das leis, que mudem a Constituição através da Câmara dos Deputados. Cria um plebiscito, é assim que funcionam as leis, mas não pode só ir através de interpretação, sem um devido processo legal, sem ampla defesa, sem um contraditório. Os advogados não podem defender seus clientes, porque eles não têm acesso aos processos. Não, gente, pelo amor de Deus.